Olá, alunos do nono ano, tudo bem com vocês? Então, eu estou aqui para gravar para vocês a continuação da explicação da tarefa, que eu tinha parado no vídeo anterior no exercício 5, tá? Então, aqui vou explicar a partir do 6. Então, aqui no 6 você tem assim, você tem dois triângulos, né? Ele pede para você olhar para o ABC, que é o triângulo grandão, e esse pequenininho daqui. E daí você precisa achar a medida de alguns ângulos, tá? Aqui, por exemplo, onde ele tem esses dois tracinhos aqui, tanto no D quanto no A, é porque eles têm a mesma medida, certo? E tem mais uma coisa que você já consegue achar de cara, ó. Esse ângulo aqui, ó, é o mesmo desse aqui, tá? Porque esses ângulos aqui são correspondentes, certo? Tem uma classificação lá, na classificação dos ângulos, então eu já consigo dizer isso direto, tá? E isso porque também os triângulos são semelhantes. Tá, mas quem que é esse ângulo E aqui, ó? Vamos ver na pergunta, ele falou B e D. É isso que eu acabei de falar para vocês, né? Que é o mesmo 50, ó. Aqui é 50, certo? E o outro ângulo que ele tá perguntando é o EDB, que é o ângulo D, tá? Aí como é que você faz? Você considera, por exemplo, que a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que ser 180 graus, certo? A gente já achou esse aqui, ó, 50 dá 30 aqui, dá 80, então para 180 faltam 100, então esse aqui é 100, certo? E aí você já acha direto de cara aqui. Os triângulos ABC e DB são semelhantes por qual caso de semelhança? A gente tem por ângulo, né? Porque a gente consegue identificar que ângulos iguais que eles têm, né? Dois ângulos já, os 50 e os 50 daqui, e esse mesmo aqui que a gente achou que é 100, nesse aqui também é 100, certo? Escreva os pares de lados proporcionais, é só você montar as proporções. Por exemplo, o AC é proporcional ao DE, o AB, que é esse inteiro aqui, é proporcional ao DB, e depois o CB, que é esse inteiro aqui, é proporcional ao EB, certo? Então, isso aí que era o exercício 6, lá da 180, tá? Agora, aqui na página 181, então, a gente tem o exercício 7, na 181, aqui, o 7, que diz assim: uma maneira de chegar ao saguão de um hotel é subindo 2 lances de escada, conforme o esquema. Quantos metros acima da calçada fica o saguão desse hotel? Então, a gente faz assim, ó, a gente usa semelhança também. Ele pegou o X, tá? O que ele chamou de X? Essa alturazinha que ele quer saber aqui, ó. Esse X, ele tá comparando aqui, ó, com esse triângulo aqui, tá? Tô usando essa razão de semelhança aqui para poder calcular esse valor, tá? Então, eu tô comparando esse X com essa alturazinha aqui, que é o mesmo daqui, ó, que é 1,5, tá? Depois esse 3 tá vendo que é essa medida aqui, que eu preciso achar essa medida aqui, ó, do triângulo. Quem que é essa? É só eu pegar o 9,8, tirar 3 e tirar 2, que eu encontro essa distância aqui, que é essa medida, ó. Por isso que ficou 9,8 menos 3 menos 2, tá? Que dá 4,8. Multiplicando assim cruzado, eu acho o meu x, que é 2,4, tá? E depois é só eu somar com 1,5, que dá 3,9, certo? Essa questão 8 aqui, ela tá feita com proporção, razão de semelhança, tudo mais. Mas eu vou dar uma dica aqui para vocês que eu acho mais fácil para resolver. Ele diz assim que a sombra de uma pessoa que tem 1,80 metros de altura mede 60 centímetros. No mesmo momento, a seu lado, a sombra projetada de um poste mede 2 metros. Se mais tarde a sombra do poste diminuiu 50 centímetros, a sombra da pessoa passou a medir. Faz assim, ó, compara a sombra, né, do poste que era de 2 metros. Se diminuiu 50 centímetros, diminuiu meio metro, né? Porque isso aqui é a mesma coisa que 200 centímetros, certo? Então, seria 1,5 metro. O que os 50 centímetros é em relação aos 200 centímetros? É como se fosse um quarto disso, né? Então, quer dizer que a sombra lá da pessoa, né? Que ele quer saber, ó. A sombra da pessoa passou a medir. Isso quer dizer que a sombra da pessoa também vai diminuir em um quarto. Então, você faz assim, quanto que é um quarto de 60? É só dividir por 4, dá 15, né? Então, quer dizer que a sombra dela diminuiu em 15 centímetros. Aí você faz 60 menos 15, 45, ok? Então, é isso. Esse aqui não precisa fazer. E daí, a gente vai aqui para a última parte aqui, que é aqueles exercícios de revisão lá do capítulo, tá?
Quando a razão entre dois segmentos é igual à razão entre os outros dois segmentos, dizemos que eles são segmentos proporcionais. Aí aqui, então, é AB sobre CD, esse aqui é 4, 2, simplificando 1/2. Aqui eu tenho GH, então em cima é o EF, tá? Então, 3/6 igual a 1/2, então quer dizer que o AB sobre CD é a mesma coisa que o EF sobre o GH, certo? Retas paralelas cortadas por uma transversal determinam 8 ângulos. Aqui, para você colocar os ângulos correspondentes, é B e F, A e E, D e H, C e G, tá? É só olhar, ó, B e o F, ó, tá vendo? Alternos, internos, então você tem primeiro o C e o E, depois você tem o B e o H, tá? Aí tem mais aqui o D e I, A e G, que daí é os externos, né? Os internos e os externos, colaterais internos C e F, daí você tem o D e E aqui, ó, depois o A e o H, que são os externos, e B e G, certo? Daí depois, um feixe de retas paralelas determina sobre retas transversais segmentos correspondentes proporcionais, essa propriedade conhecida como Teorema de Tales. AB sobre BC igual a DE sobre EF, certo? E aqui na última página, ele fala dos polígonos semelhantes, né? Se os ângulos internos correspondentes forem congruentes e os lados correspondentes forem proporcionais, o valor da razão entre os lados correspondentes é chamado razão de semelhança. D aqui, ó, 127, 127, 53, 53, então o C é 90, o D daqui com o D de lá é 90 também. E daí depois o AB daqui com A', B', BC, B', C'. Então aqui é CD, C', D', AD, A', D' igual 1 sobre 2, né? Razão de semelhança. Os polígonos AB, CD e A', B', C' e D' são semelhantes, certo? Daí tem aqui falando os casos de semelhança, e aí essa última parte aqui tá de homotetia, nós não estudamos, então não precisa fazer, certo? Ali acho que só fala um pouquinho de polígono, né? Polígono A, B, A', B', C' e D' é uma ampliação do polígono A, B, C, D, mas isso aqui não precisa porque é da parte de homotetia, tá? Nós não estudamos ainda, então só até aqui mesmo, tá? Até o quadrinho azul aqui, ok? Então é isso, pessoal. Um grande abraço para vocês e bons estudos!